Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez passando por aqui na hora do almoço para deixar uma mensagem da palavra de Deus para os amados irmãos. Estamos aqui batendo um papo, falando com os eleitos, falando sobre a Bíblia, e nós já falamos algumas coisas aqui, e nós estamos falando sobre a obra de Deus, do qual ele fez em 7 dias, no qual ele descansou, e que nós falamos ontem algumas coisas da descendência de Abraão, e paramos aqui na Páscoa, em Êxodo 12, do quais os inteligentes, os doutores, pegaram a verdade de Deus e transformaram em mentira. E da Páscoa eles fizeram a macumba da Santa Ceia. Mas hoje eu quero falar com vocês aqui uns 10 ou 15 minutos, e eu vou ler um texto para vocês aqui sobre Jó, porque os crentes, os evangélicos e todos os outros religiosos, eles dizem que foi o diabo que acabou com a vida de Jó. E até hoje eles dizem que quem acabou com a vida de Jó foi o diabo, foi o Satanás, segundo os doutores. Então, eu quero ler alguns capítulos aqui, alguns versículos do capítulo 1 de Jó, explicando para vocês com a mente de Cristo o que foi que aconteceu com Jó, que na verdade se refere a virtudes e a riqueza de Jó. E eu vou ler só a partir do capítulo 1, versículo a partir do 5, porque aqui do capítulo 1 até o 5, do versículo 1 até o 5 do capítulo 1, fala da riqueza de Jó, que Jó era era o homem mais rico do Oriente, e que era um homem abençoado, e que várias pessoas, vários empregados rodeavam a vida de Jó, entende? Então, eu vou ler para vocês aqui o capítulo 5, que diz assim, olha, o versículo 5 do capítulo 1. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, os banquetes do qual o filho dele, de Jó, fazia, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, olha, deixa eu te explicar. Isso daqui é o Antigo Testamento, em que ainda as pessoas viviam fazendo sacrifício, oferecendo holocausto, e que Jó, ele pensava que o filho dele poderia ter pecado contra Deus, e ele fazia isso no lugar deles. Então, eu quero te mostrar aqui da onde que os evangélicos tiram que Jó, que foi Satanás, que foi o diabo que acabou com a vida de Jó. Olha, Jó, capítulo 1, versículo 6. Olha, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, olha, deixa eu te explicar. Primeiro, isso aqui é uma narrativa, tá? Quem fez essa narrativa foi Moisés. Isso aqui é uma escrita. Isso aqui é uma escrita, é uma história, do qual
Davi, ele está falando, ele escreveu. Então, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, Jó era judeu, Jó era israelita, né? Moisés era israelita, todo o antigo pacto, todo o Antigo Testamento, até João, ainda se refere ao Antigo Testamento, ainda se refere à cultura judaica, à cultura dos judeus. Então, como eu já expliquei para vocês, e todos os pregadores da graça de Deus, através da revelação de Cristo, Satanás é um adjetivo para tudo aquilo que se opõe. Satanás do hebraico significa opositor. Tudo aquilo que se opõe contra as coisas de Deus é Satanás. E que eu queria aproveitar aqui a oportunidade e fazer uma correção, que eu li ontem Malaquias 3:11, e eu falei, porque quando você fala alguma coisa, que aqui não tem nada escrito, aqui ninguém escreve nada, aqui você vai falando e vai falando. Não é como eles. Entende? Aqui não tem estatuto. Então, a estatuto aqui é a Bíblia. Então, ontem eu falei que Malaquias era o último livro da lei. Então, eu quero corrigir aqui, dizendo que era o que eu queria dizer, que Malaquias é o último livro dos profetas. É o último livro da manifestação de Deus como Espírito, o Deus de Israel. Tá? Então, tá corrigido. Senão os doutores, os teólogos vão mandar eu estudar. Então, cãozinho, Malaquias é o último livro dos profetas. É o último livro, o último livro da manifestação do Deus de Israel. Foi isso que eu quis falar. O último livro da lei é João. Então, dando continuidade aqui, como eu estou te explicando, Satanás é o opositor. Jesus de Nazaré chamou Pedro de Satanás. Jesus de Nazaré era judeu, Jesus de Nazaré era de Israel, então ele vivia aquela cultura. E Satanás é opositor. E o que Pedro estava fazendo? Ele disse que tinha que morrer, ele disse que tinha que apanhar, ele disse que ia ser entregue pelos principais cão guloso da época e que eles iam matar ele. Mas que no terceiro dia ele ia voltar. Então Pedro, sem ter entendimento de nada, hoje nós vivemos alegres e felizes porque nós temos o entendimento de que Deus já habita em nós. E os evangélicos? Os evangélicos vivem com medo de tudo, com medo da sombra dele e querendo ter aquilo que ele já tem. Querendo pagar um preço do qual Deus já pagou. Essa é a vida do crente, meu amado. Com medo de tudo, com medo da sombra dele, com medo do gafanhoto, com medo de tudo, com medo do cão guloso que assalta ele. Então, deixa eu te explicar que isso daqui de Jó não tem nada a ver com o diabo do pastor. Não tem nada a ver com Satanás do pastor. Não tem nada a ver com o demônio do pastor. Tudo isso daí é uma mentira, é um engano, é uma falácia, é uma macumba para enganar as pessoas. Não só os evangélicos, mas toda a religião, seja ela evangélica, católica, espírita, qualquer outra. Tudo é engano, não tem Deus, não tem evangelho, não tem nada. Tem roubo, assalto e engano. Então, olha, vou te explicar de novo. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, nós com a mente de Cristo, isso aqui é muito simples de você entender.
Então vieram os filhos de Deus, os eleitos de Deus, né? E dentre esses, no meio dos filhos de Deus, veio um opositor, veio um joio, veio um opositor. Entende? Veio um pastor no meio, um pastor do sistema. Veio um evangélico no meio, um opositor, um satanás, um demônio, estado de espírito, espírito mau. Então, é isso aqui, o entendimento de Jó é 1:6. Entende, meu amado? Que ele diz que isso aqui é o diabo dele, é o satanás dele. Então, olha, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, veio um espírito mau, veio um joio. 7, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Então, esse Satanás, esse diabo e esse demônio do pastor, ele diz que é um anjo, o anjo vermelho, diz que é o Satanás que diz que Jesus dormiu e ele fez uma rebelião lá no céu e que trouxe a terça parte dos anjos de Deus. Meu amado, nem em filme isso não dá certo. Então ele disse, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, olha, de rodear a terra e passear por ela. Ele não disse que tinha vindo do céu, que tinha vindo. Entendeu, meu amado? Então, quem é esse Satanás? Esse Satanás é uma pessoa, era uma pessoa que convivia no meio de Jó. Era uma pessoa que fazia parte do dia a dia do Jó. Um funcionário, um empregado de Jó, um invejoso. Entende? Esse é o Satanás, meu amado. O Satanás é a tua inveja. O Satanás é você querer roubar, você querer mentir. É você querer, você querer se prostituir. Isso é o teu Satanás. É você se opor contra o Espírito. Esse é o Satanás. Então ele perguntou a ele, da onde vem? De passear a terra. Veio do céu, meu irmão. Claro, se isso aqui é um homem, isso aqui é a natureza, Satanás é a natureza humana, meu amado. Já expliquei para vocês ontem. Então no 8 ele continua a narrativa e diz assim, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, olha, você está vendo que Jó era um exemplo, era um trigo. Ele temia a Deus, como nós. Então, no 9 ele diz, então respondeu Satanás, olha aqui a inveja, o ciúme, entende? Respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a tu, teme a Deus? 10, acaso, olha a inveja, acaso não cercar-te concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de tuas mãos, olha, inveja, ciúme. Entendeu, meu amado? A obra de tuas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na sua face. 12. Disse o Senhor a Satanás. Então, você está vendo, né, que o que está acontecendo aqui, na verdade, é uma narrativa, né? E que Deus aqui, ele está dando um exemplo aqui, do espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Porque, na verdade, isso daqui é a obra de Deus que ele fez em 7 dias. E que isso aqui é só a manifestação dele. E ele manifestou da forma que ele quis.
Entende? E quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Pode o objeto perguntar por que me fizeste assim, preto, branco, encarnado, vermelho? Claro que não, meu amado. Deus é soberano, meu amado. Só não é para os evangélicos. Porque esse Deus dos evangélicos é o funcionário do pastor. E ele só faz algo se o pastor pedir. E o pastor só pede se tu tá dinheiro. Aí tu tá lascado. Então, e estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então você está vendo aqui, né? Você está vendo aqui que o Satanás, ele não diz assim, eu vou fazer. Ele diz, ó, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Entendeu, meu amado? Isso aqui é o opositor. Isso daqui é Deus. É a obra de Deus. Isso aqui é uma narrativa de Moisés. Então, no 12 ele diz assim, ó. Disse o Senhor a Satanás. Deus conhecia Jó, né? Jó era um eleito de Deus e Deus, ele sabe todas as coisas sobre nós. Então, ele sabia o que Jó podia aguentar e o que ele não podia. Porque Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém, meu amado. E nem é tentado por ninguém. Entende? O que Deus faz é disciplinar. Ele disciplina os filhos. E aí, se você permanecer no erro, ele te açoita. Então, isso daqui é uma disciplina a Jó. Então, olha, ele continua e diz assim, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora, olha, Jó 1,13, presta atenção na manifestação das obras de Deus que ele fez em 3 dias. Que ele concretizou. Olha, Jó 1,13. Então ele mandou que Satanás tocasse em tudo que Jó tem. E esse Satanás, ele tem poder de alguma coisa? Claro que não tem, meu amado. Claro que não tem. O Satanás, ele tem poder quando você dá lugar à carne. E Jó era um homem íntegro. Então Deus aqui, ele está fazendo uma comparação entre o espírito e a carne. Então, ele diz aqui, as aflições e a paciência de Jó. Olha, Jó 1,13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas, falando de Jó, comiam e bebiam, vinham na casa do irmão primogênito. 14. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, presta atenção, os bois lavravam e as jumentas passavam junto a eles. 15. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, aqui se cumprindo aquilo que Deus falou a Satanás, que Jó ia perder. E quem é que tem poder no mundo, Lira? Só Deus, meu amado, somente Deus. Só na mente dos religiosos que não servem a Deus e que servem a homens é que Deus não tem poder. Mas aqui nós entendemos imediatamente, meu amado. O único que pode todas as coisas é Deus e mais nada. Então, ele diz no 16, ó. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. 16. Falava este servo, quando veio outro servo e disse, olha, fogo de Deus. Foi Satanás ou foi Deus? É claro que foi Deus, meu amado. É claro que foi Deus. Quem é que tem poder, meu amado?
além de Deus? Ninguém. Olha, falava este ainda, aliás, 16, falava este ainda quando veio outro e disse, olha, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. 17, falava este ainda, quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, meu amado, a gente com entendimento, né? Essas pessoas do qual foram mortas aqui e que só escapou um, eu acredito que esse um que escapou era porque eram eleitos de Deus. E os outros, Deus usou esses do qual foram mortos a fio de espada, para quê? Para mostrar o poder dele. Então, qual é a semente que ele botou no mundo? O trigo e o joio. E o trigo, ele cuida, ele disciplina, ele açoita, mas ele não desiste nunca. Então, nós com a mente de Cristo, esses aqui que morreram, era o quê? Era joio. Entendeu, meu amado? Então, ele continua aqui e diz assim, ó, mataram os servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova. 18, também este falava, o terceiro servo, também este falava ainda, quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. 19, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa. Quem é que tem poder para ter vento forte? Quem é? É o diabo? É o Satanás? É o pastor? Claro que não, meu amado. Claro que é Deus. É claro que é Deus, meu amado. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre ele, sobre os filhos dele, e morreram. Só eu escapei para trazer a nova. 20. Olha, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, que isso aqui fazia parte da cultura deles, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. 21, e disse, Jó disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. Olha, presta atenção, o Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor, meu amado. Então, ele continua aqui no 22 e diz, em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, 23 minutos, né? Eu vou parar por aqui. Você está vendo que isso aqui não tem nada a ver com o diabo do pastor, nem com Satanás da religião, de nenhuma delas. Isso daqui foi o poder de Deus. E que Jó, Jó estava sendo testado por Deus, entendeu? E que amanhã eu vou dar continuidade aqui para te esclarecer melhor, tá? Porque Jó depois ele vai amaldiçoar a data do nascimento dele e tudo mais e tal. E depois Deus vai falar de volta com ele. E eu vou trazer isso para vocês amanhã nesse horário. Graça e paz.